Questão 41. Quão próximo de menos 3 devemos deixar x para que 1 sobre x mais 3 elevado a 4 seja maior do que 10.000? Então, tá, vamos fazer umas continhas aqui. 1 sobre x mais 3 elevado a 4 maior do que 10.000. O que eu posso fazer? Eu posso inverter essa parcela aqui, né? Quando a gente inverte essa parcela, você troca o sinal aqui, de maior passa para menor, né? Então fica assim, ó, isso é equivalente a escrever x mais 3 elevado a 4 menor do que 1 sobre 10.000, que é 10 elevado a 4. Eu vou escrever assim, ó, 10 elevado a 4. Muito bem. O que mais? Isso ainda é equivalente a escrever x mais 3 elevado a 4 menor do que 1/10 elevado a 4. Menor do que 1/10 elevado a 4. Estou usando aqui propriedade das potências, tá? A potência do quociente ou o quociente das potências. Bom, agora eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros aí dessa desigualdade. O que você vai obter? Raiz quadrada de x... Raiz quadrada não, agora eu vou extrair a raiz quarta, melhor dizendo. Vou extrair a raiz quarta. Quando você extrair a raiz quarta, tem que lembrar que não basta só, pura e simplesmente, cortar o 4 com a raiz. Não é essa a propriedade geral. A propriedade geral é módulo de x mais 3. Menor do que... Aqui sim você pode cortar. Tá? O que eu estou pensando? Ó, você tem o seguinte. Raiz quarta de a elevado a 4. Você pode cortar? Sim. Desde que esse a seja um número maior ou igual a zero. É o que está acontecendo aqui. Ó. 1/10 maior ou igual a zero, eu posso cortar ali sem problema nenhum. Agora o x mais 3 a gente não sabe se é maior ou igual a zero, depende do x. Por isso que a gente tem que colocar um módulo. Tá? Então a gente tem aqui módulo de x mais 3 menor do que 1/10. Agora vamos pensar um pouquinho nessa história de módulo. Olha só, o que significa módulo de x menos 1 igual a 2? Vamos resolver essa continha aqui, só para a gente ter uma interpretação geométrica desse negócio? Módulo de x menos 1 igual a 2 significa x menos 1 igual a 2 ou x menos 1 igual a menos 2. No primeiro caso você tem x igual a 3, no segundo caso você tem x igual a menos 1. Vamos representar aqui na reta real, ó. Aqui está o 1, aqui está o 1, aqui está o menos 1 e aqui está o 3. Observe as respostas que eu achei, 3 e menos 1. Tanto o menos 1 quanto o 3 distam 2 de 1. Ó. A distância do menos 1 até o 1 é 2 e a distância do 3 até o 1 também é 2. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Sobre essa interpretação do módulo. Módulo de x menos 1 significa o x cuja distância até o 1 é 2. Essa que é a interpretação. O x traz que a distância até o 1 é igual a 2. Tá? Essa que é a interpretação. Então, como é que a gente pode escrever isso aqui e usar essa interpretação? Assim, ó. Isso é equivalente a escrever módulo de x menos menos 3 menor do que 1/10. Então, quem são esses x? Quem são esses x? São os x tais que a distância até o menos 3 é menor do que 1/10. Tá? Menor do que 1/10. Então, respondendo o problema. O quanto próximo de menos 3 a gente deve deixar x para que isso ocorra? A gente deve deixar x a menos de 1/10 de menos 3 para que isso ocorra. Tá bom? Questão 42. Mostrar que limite quando x tende a menos 3 de 1 sobre x mais 3 elevado a 4 é igual a mais infinito. Mostrar que esse limite é igual a mais infinito usando a definição 6, que é essa aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito, significa que para todo m maior que zero que você tomar, existe um delta maior que zero que cumpre essa condição. Ó. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica f de x maior do que m. Então tá, devagarzinho para a gente entender. A primeira providência aqui é encaixar essa condição aqui nas hipóteses do nosso problema. Então olha para cá, ó, olha para cá. O que deve acontecer? Eu devo, dado um m maior do que zero, eu devo exibir um delta que cumpra essa condição. Zero menor do que módulo de x menos a, o a que para mim é menos 3, portanto fica mais 3, menor do que delta,
implica f de x maior do que m. O f de x aqui para mim é 1 sobre x mais 3 elevado a 4. Isso tem que ser maior do que m. Pronto, organizei meu problema, tá? Quero mostrar esse limite usando essa definição, que significa o seguinte: para todo n maior que zero que eu tomar, existe um delta que satisfaz essa condição. Dado um m, eu consigo exibir um delta que satisfaz essa condição. Então, o que eu fiz até agora? Antes de mais nada, foi encaixar essa condição aqui nas hipóteses do nosso problema. Ó, 0 é menor que módulo de x menos a. Quem é o a para a gente? É o menos 3, então vai ficar mais 3. Quem é menor do que delta implica em f de x. Quem é o f de x? 1 sobre x mais 3 elevado a 4 maior do que m. Muito bem. Está aí organizado o nosso problema. Então, a fim de exibir esse delta, vamos trabalhar um pouquinho aqui com essa desigualdade? Foi assim que a gente fez nos exercícios anteriores, né? É trabalhar um pouco aqui com essa desigualdade. O que significa dizer que 1 sobre x mais 3 elevado a 4 é maior do que m. Bom, isso é equivalente a escrever x mais 3 elevado a 4 menor do que 1 sobre m. Lembrando que quando você inverte duas frações, o sinal de maior passa para menor e o contrário também. Bom, agora a gente extrai a raiz quarta, né? Extraindo a raiz quarta, olha o que você vai obter. Raiz quarta de x mais 3 elevado a 4, atenção, é módulo de x mais 3. Isso é módulo de x mais 3, tá? E aqui vai ficar a raiz quarta de 1 sobre m, vai ser o quê? Isso é menor do que raiz quarta de 1 é o mesmo, sobre raiz quarta de m vai ficar raiz quarta de m mesmo. Ó, raiz quarta de m mesmo. Bom, agora o quente aqui dessas continhas que a gente fez é que todas essas passagens são equivalências. Vale a ida e vale a volta. Então vamos pensar na volta. Olha só, o que diz aqui a volta? Módulo de x mais 3 menor do que 1 sobre raiz quarta de m implica 1 sobre x mais 3 elevado a 4 maior do que m. O que eu preciso? De um delta que satisfaz essa condição. Módulo de x mais 3 menor do que delta implica nisso. O que você acha da gente tomar delta igual a esse número aqui? Ó? Porque se o delta for igual a esse número, o que a gente vai ter? Módulo de x mais 3 menor do que 1 sobre raiz quarta de m, que implica nisso, que é exatamente o que eu preciso. Tá bom? Então a gente faz as continhas de trás para frente para identificar quem é o delta procurado. Então qual vai ser o nosso problema? Dado m maior do que zero, tome delta igual a 1 sobre raiz quarta de m. Agora, é bem na verdade que esse é um delta, pessoal. Na verdade, todo número delta menor do que ele também vai satisfazer essa condição, tá? Então, tá. Bom, vamos agora à demonstração. Vamos lá. De fato, dado m maior do que zero, tome delta igual a quem? A 1 sobre raiz quarta de m. Assim, olha o que vai acontecer. 0 menor do que módulo de x mais 3, que é menor do que delta, implica em quê? Implica em módulo de x mais 3 menor que o delta, que é 1 sobre raiz quarta de m. Aí, bacana. E agora a gente vai desfazendo as contas, né? Elevando a quarta potência, o que a gente vai obter? Vai obter o seguinte, isso implica módulo de x mais 3 elevado a 4, aí você pode tirar o módulo e escrever x mais 3 elevado a 4. X mais 3 elevado a 4 menor do que 1 sobre m. Agora você pode inverter essa fração, lembrando que quando você inverter essa fração, você tem que trocar o sinal de menor para maior, né? Então fica 1 sobre x mais 3 elevado a 4 maior do que m. Mas quem é 1 sobre x mais 3 elevado a 4? É o nosso f de x, né? E aí a gente pode deixar assim mesmo, então, né? Pode deixar assim mesmo, né? Pronto. Significa que 1 sobre x mais 3 elevado a 4 maior do que m. Acabou. Ponto. Isso mostra que limite
de x, quando x tende a menos 3, de 1 sobre x mais 3 elevado a 4 é igual a mais infinito.